Aluno me pediu aula em cima da hora, o que fazer? Ensinar em aula de véspera vale a pena? Será que o aluno vai conseguir aprender? Antes de começar esse vídeo, é importante diferenciar a aula de véspera da aula de emergência. Isso mesmo. Elas não são a mesma coisa, mas podem estar juntas. Existe um ponto de intersecção aí nessas aulas, a aula de emergência e a aula de véspera. Calma que eu vou explicar tudo no vídeo de hoje. A aula de véspera é a aula onde o aluno precisará aplicar os conhecimentos pouco tempo depois do momento em que você fez o atendimento dele. Pode ser no mesmo dia, no dia seguinte ou até daqui 3 dias. É considerado aula de véspera. Essas aulas podem sim ser planejadas. Eu costumo, por exemplo, planejar aulas de véspera com alunos de provas de seleção, como, por exemplo, um concurso público, provas de bolsas em escolas particulares e até mesmo no vestibular. Ou seja, ele já vem estudando comigo dia após dia e então costumamos fazer uma aula de revisão geral o mais perto possível da data da prova dele e aí a gente chama isso de aula de véspera. Faz parte do programa. Agora, o dilema mesmo são as aulas de emergência, cuja definição básica é aquela aula em que o aluno solicita o atendimento com menos de 24 horas de antecedência. Às vezes ele te liga de manhã para fazer a aula à tarde para uma prova que ele tem à noite. Eu já fiz um vídeo contando aí as estratégias sobre a aula de emergência aqui no canal. Depois você assiste, se você ainda não tiver conferido, não tiver por dentro desse episódio específico. A questão que a gente vai tratar hoje aqui é se o aluno realmente aprende e como você pode melhorar as perspectivas desse aluno que te procura de manhã, como eu disse, para uma aula à tarde, porque ele vai ter uma prova à noite. Preparado para mais um vídeo direto do mundo da educação personalizada? Então abre a mente, corrige a postura, que o vídeo já vai começar. E aí, educador particular Edupa, seja muito bem-vindo aqui ao canal Roberto Aprovante. Eu sou o educador Roberto Bellini e aqui no canal você encontra ideias para transformar a sua aula particular individual em uma verdadeira fonte de energia. No final, se você gostar desse episódio, deixe o seu like, seja inscrito no canal para eu poder continuar compartilhando a minha trajetória e as estratégias das aulas particulares aqui com você gratuitamente. Combinado? Então é chegada a hora. Eu não garanto para o aluno que ele vai aprender qualquer coisa na aula de emergência, né? Até porque, mesmo que ele entenda a minha explicação, o aprendizado só vem depois do estudo. Isso significa que, em tese, ele precisaria de um tempo sozinho com a matéria depois da aula e, em seguida, uma boa noite de sono para que o cérebro dele possa gravar aquele conteúdo na mente dele. Isso segundo o nosso cientista professor Peer, que fala que o aprendizado vai de sono a sono. Eu vou fazer uma manobra aqui com a minha mão e você vai tentar fazer aí depois de mim, ok? Olha só. E aí, você conseguiu? Mesmo que você tenha, aliás, entendido como que se faz isso daqui, na hora que você vai praticar, que você vai tentar fazer, fica um pouco mais difícil porque você ainda não aprendeu de verdade. Entende a diferença entre entender e aprender? Mas o que isso tem a ver com aula de véspera? Em 90% dos casos, eu tenho a postura de acolhimento em relação ao aluno de emergência com aulas de véspera, né? Porque é o ponto onde eles estão ligados. E eu também não falo nada sobre o passado desse aluno. Todos os detalhes de tratamento do aluno que eu ensino no método Aprovante são justamente para isso, para trabalhar essa percepção do aluno. Se você quiser iniciar na trilha do conhecimento Aprovante de personalização de aulas particulares individuais, me manda um direct no Instagram com a seguinte senha, lista VIP, que eu aviso antes de todo mundo para você, né, quando a gente tiver uma nova turma aberta aí para o nosso treinamento. O arroba do meu Instagram é Roberto Aprovante, tudo junto. A postura de acolher o aluno não significa negar a responsabilidade dele, mas sim trabalhar com o foco na solução, com o seguinte questionamento: o que podemos fazer daqui para frente? Esse pensamento tem um efeito psicológico muito forte na mente do aluno e caso ele tenha estudado alguma coisa antes de te procurar,
esse simples gesto de acolher sem julgar e sem querer mudar o passado desse aluno pode fazer com que a mente dele fique ainda mais tranquila, o que chamamos de estado beta, para absorver aquelas lições que você vai passar na aula de véspera, né, que é uma aula de solicitação de emergência, e ainda trazer à tona aqueles pontos que ele tinha estudado anteriormente, aqueles pontos específicos, mesmo que a aula tenha sido solicitada em cima da hora. Nessa situação, é possível também aplicar o método aprovante de personalização de aula, identificando o perfil desse aluno para você conseguir ensinar mais conteúdo em menos tempo. Então, por isso, você diminui o desgaste causado, né, pelas diferentes personalidades. Às vezes a diferença sua com a personalidade do aluno e o alinhamento de expectativas ele é quase que intuitivo. Mas se você ainda não sabe personalizar da maneira correta, não se preocupe. Basta você seguir essas duas estratégias que a gente está apresentando hoje para você conseguir efeitos muito poderosos e aumentar as perspectivas de resultado do seu aluno, as perspectivas de aprovação. Aí você diz assim, mas Roberto, você disse que em aula de véspera não aprende. Sim, eu disse. O aluno consegue entender, mas o aprendizado vai vir na parte que depende dele. Só que tem uma coisa que a gente precisa considerar, que é a memória de curto prazo. Isso mesmo, deixando o seu aluno tranquilo e sabendo priorizar os conteúdos da aula de véspera com solicitação de emergência, você poderá ser quase um mago das aprovações, porque ele vai chegar lá e aquilo vai estar mais fixo, mais assentado, vamos dizer assim, na memória dele. Claro que eu não defendo esse modelo de trabalho o tempo todo, como uma regra, assim como a exceção, porque é mais arriscado, tá? É só para deixar bem claro aqui o meu posicionamento. A gente tem que trabalhar a exceção com a exceção e tratar a regra como regra. Eu mesmo, nos últimos 10 anos e em mais de 30 mil horas de aulas particulares individuais, eu tive alunos de véspera que não tiveram resultado algum, foram reprovados, não atingiram a pontuação no concurso, nos testes que realizaram. Mas mesmo assim eles voltaram a fazer aulas comigo, principalmente pela segurança que eu passei para eles na hora de acolher a solicitação de emergência lá, que tem muitos professores particulares que chamam de alunos incendiários, né? Então, nessa aula de véspera, né, o aluno tende a se sentir mais livre para interagir com você, revelando coisas que ele acreditava que não sabia, mas por conta da pressão natural que antecede a prova, acaba realmente ficando ali bloqueado aquele conhecimento. Então, as duas estratégias que eu aplico quando recebo solicitação de aulas de última hora são: primeira, acolher o aluno, e a segunda, evitar falar o que deveria ter sido feito no passado, pois essas duas coisas, né, bloquear o aluno, fingir que vai analisar, não sei o que, eu acredito que não ajudam em nada na sensação de acolhimento desse aluno. Eu ouvi o meu avô falar assim, ó, fica de orelha em pé. Então, para você não perder a oportunidade de ensinar esse aluno, fique de orelha em pé. Às vezes, tudo que ele precisa é desse empurrãozinho na reta final e no futuro pode ter certeza que ele vai te agradecer por isso. E você, o que você acha de ficar alerta para os alunos de emergência? Use a hashtag orelha em pé em homenagem ao meu avô, Antônio, né? Que eu vou destacar o seu comentário com uma marca especial. Chegamos ao final desse vídeo, Edupa. Lembre-se de inscrever-se no canal, apertar no sininho para ativar todas as notificações e ficar sabendo na hora, assim que um novo vídeo for publicado. Agora eu vou cuidar das minhas aulas. Boas aulas para você, Edupa, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.